Começa agora mais uma edição do Fala Geek. Salve, salve, galerinha geek, aqui é Rafael Caldonazzi e pra mim, pra ter cidade inteligente, tem que ter política inteligente. Fala, galerinha, mais ou menos aqui é o Júlio, eu não sou inteligente o suficiente pra participar desse programa. E não morar na cidade, né? Fala, galerinha, sou Rian Meneguzzi e eu e o Júlio mora tão longe que aqui nunca vai chegar nada inteligente. Nem os moradores. Pra quem tem grupo de já WhatsApp começa pelos moradores, grupo de já. WhatsApp do bairro, que acha que drone é OVNI. Fala pessoal, sou o professor Hélio e não adianta ter cidade inteligente com cidadão burro. Fala galera, meu nome é Rodrigo Soares e não posso falar muito de cidade inteligente, pois não consegui desenvolver nem o meu software ainda. Fala galerinha geek, Renan Freitas, participação especial. E se existe cidade inteligente, a maior prova é que ela ainda não chegou. Muito bem, galerinha, vamos falar hoje das cidades inteligentes, é isso aí. Se você tá sentindo um burro e não sabe do que nós vamos falar hoje, presta atenção que tem muita informação aqui ou não, pra você não ficar fora da cidade e morar no campo, beleza? A gente vai para o nosso jabazinho, pagar o leite das crianças e daqui a pouco a gente volta. Mais inteligente você não vai ficar. Vamos lá! É, pelo menos isso. Meu amigo JB, tudo bem com você? Tudo bem, Estamos mais uma vez aí no nosso jabazinho. tudo muito bem. E olha, eu vou te falar uma coisa. Esse podcast tem um oferecimento que, olha, me dá até água na boca, viu? Sabia? Sim. Hoje tá com a gente o pessoal do Degraus Restaurante, cara. O melhor restaurante de Varginha. Você já comeu lá? Já, é muito bom. E o melhor de tudo, preço justo. Não, além de ser preço justo, variedade, o buffet é totalmente completo. Você que gosta de arroz integral, gosta de arroz normal, quer uma salada com uma diversidade imensa. Tá fazendo aquela dieta, sabe aquela dieta bem difícil? Que a gente não faz, né? Aquela Nós que eu dois não nunca faz. ouvi falar. Mas lá você pode encontrar esse tipo de alimentação. Sim. Uma coisa que eu gosto muito lá no Degraus, Júlio, é as pimentas. Ó, eu sou um degustador de pimenta e lá tem cada pimenta. Se você gosta de pôr um temperinho na sua comida, uma pimentinha, lá tem cada pimenta aqui, ó. Encheu a boca d'água. Nossa, me deu vontade até de almoçar lá. Vambora? Bora? É isso aí, gente. Degraus, restaurante. Se você quiser saber mais informação, em Júlio Brito. Avenida Rui Barbosa, 230, bem no centro de Varginha. Fácil. 3214-8600, DDD 35, claro. Degraus Restaurante. Júlio Brito! Oi! Aqui a gente, ó. Você tá vendo essa qualidade de som? Não. Não tá ouvindo? Ah, tá. Não tô vendo, eu tô ouvindo. Ah, verdade, eu falei errado. Ah, Essa qualidade, cara, quem nos proporciona é a Rádio Cidade 89,5. é isso aí. O pessoal não brinca em serviço. Nunca brincou. É. E esse jabá tá sendo gravado diretamente dos estúdios da Rádio Cidade. É, tá bonito aqui, hein? Não, além de bonito, a gente consegue ter mais credibilidade, porque a gente tá usando aqueles equipamentos que o pessoal da Rádio Cidade trabalha. É, o negócio de primeira, compressor, tudo bonitinho aqui pra Não, gente. ar-condicionado, lanche, cozinha, cafezinho, ó, eu tô sentindo assim como um profissional da Rádio Cidade. É, a galera da Brinca em Serviço é o pessoal da Rádio Cidade. Quer acompanhar? Se você não tá na nossa região aqui, é fácil, é radiocidadesuminas.com.br. Se quiser redes sociais aí, qualquer tipo de rede social, se quiser ver pelo YouTube, é a única rádio aqui no sul de Minas que tem a transmissão pelo YouTube. Então é só procurar lá, Rádio Cidade Sul Minas. Fácil, é fácil. Show de bola. E aqui, você guardou o lema da Rádio Cidade? Ah, qualidade musical em primeiro lugar. É só sintonizar aí. Muito
bem, galerinha, estamos de volta aqui tratando sobre cidades inteligentes e trouxemos a nossa equipe de peso aqui, o professor Hélio e Cuco, e também a participação especial. E vamos falar aqui sobre cidades inteligentes. E eu gostaria de saber de vocês, como é que se define uma cidade inteligente e uma cidade burra? Posso começar? Ué, Por favor. sempre pelos mais inteligentes, por favor. Pelos mais velhos, né? Tá bom. Mas você vai poder participar também, viu, Júlio? Obrigado. Olha, na verdade, o conceito de cidade inteligente, ele foi evoluindo ao longo do tempo. E essa evolução, ela, ainda bem, né, que ela foi evoluindo, porque a princípio não existe cidade burra. O que você tem é cidades que conseguem criar mais facilidade para o cidadão. E essa facilidade pode ser usando tecnologia ou não, mas na verdade as cidades, elas são burras quando elas criam obstáculos para o cidadão viver na cidade. Quando ele tem dificuldade em conseguir se movimentar dentro da cidade, tem dificuldade em ter segurança, dificuldade na saúde, na educação. Quando ele tem dificuldade de usar a cidade, a gente pode dizer que a cidade é burra, porque se tem condições de você fazer uma coisa melhor e você não faz, você tem uma cidade, uma gestão, uma administração burra que faz a cidade ser burra e o cidadão tem mais dificuldade do que facilidade. Aí se começou a criar o conceito de cidades inteligentes, que foi evoluindo. No começo nem chamava cidades inteligentes, o pessoal começou a chamar de cidades digitais, que era a cidade que o prefeito botava lá o Wi-Fi na praça, né? E falava, gente, a nossa cidade é inteligente, nós temos Wi-Fi grátis na praça. Agora nós... Na praça da igreja, Na né? praça da igreja. Transferência para chamar o pessoal para ir na missa. Né? Grátis, né? E você acreditou que era grátis, né? Não sair do imposto, não. Então esse foi o primeiro conceito, assim, bem raso mesmo do que era cidade inteligente, e depois, ainda bem que isso foi evoluindo, e hoje em dia a gente tem como cidade inteligente qualquer cidade que pense de maneira inteligente em resolver os problemas do cidadão, usando ou não alta tecnologia, porque tem umas que usam, que tem dinheiro, tem grana, tem acesso à tecnologia, tem umas que não usam e conseguem, mesmo assim, resolver esses problemas do cidadão. Então a gente pode chamar qualquer cidade que ela crie facilidades para o cidadão em relação a outras cidades, a gente pode chamar que ela é mais inteligente do que a outra. E isso é uma evolução do conceito que ainda vai evoluir mais vezes ainda até no futuro. Mas hoje a gente tem esse conceito relacionado principalmente com, se a gente for olhar nos eventos, nos seminários, congressos que acontecem sobre cidades inteligentes, você vê muito associado a IoT, que é a internet das coisas, que é uma maneira de você aplicar a tecnologia na solução dos problemas, né? Porque os computadores ficaram baratos e são acessíveis, fáceis de colocar em todos os lugares, sensores muito baratos, a telecomunicação ficou acessível, barata, disponível. Então hoje é muito fácil você colocar tecnologia para resolver esses problemas. Mas nós fizemos uma gravação de um podcast sobre a IoT, até com a presença do grande Rodrigo, e o IoT é uma versão mais pessoal, né? Hoje a gente pode dizer que é uma tecnologia inteligente, mas de uso pessoal restrito ou até, vamos falar, um uso domiciliar. A cidade inteligente seria uma transferência do IoT CPF para o IoT CNPJ, por assim dizer? CNPJ ou né, o IoT público. O IoT assim, público, né? Entendi. Que é a cidade utilizar a IoT em cada poste de energia, por exemplo, você ter esse poste uma capacidade de computação que ele consegue, por exemplo, ter um monte de sensores, você ter previsão meteorológica através de sensores colocados. Imagine cada poste da cidade ser um sensor para você ter que detectar umidade, vento, iluminação, detectar som, ruído, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não me lembro qual cidade, acho que Los Angeles, eles colocaram microfones nos postes. E aí, em todos os postes, então quando há um tiro, tem um software que fica ouvindo os microfones e ele consegue identificar com a precisão de 10 metros, porque ele triangula vários microfones ao mesmo tempo, e pela velocidade do som ele consegue descobrir com a precisão de até 10 metros de onde saiu aquele tiro. Eu já vi isso em Londres. Em Londres eles também usam esse sistema de captação do tiro, eles conseguem definir aonde foi dado aquele tiro com exatidão. Vocês acham que é só o tiro, né? Eles estão ouvindo tudo, cara. Inclusive o que a gente está falando nessa sala aqui agora. E na hora que você abrir o celular, vai ter uma propaganda sobre algum desses assuntos que nós estamos falando aqui agora. Ou a foto do Bolsonaro, né? Falando de tiro. Mostrando a arminha com a mão. Mas esse é um tipo de IoT de interesse
público, no interesse da segurança pública, porque se tem tiro, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos lá averiguar e a polícia já é acionada automaticamente. Não precisa esperar alguém chamar a polícia para falar o que aconteceu. A polícia já aparece para ela no radar dela, houve um tiro ou vários tiros em tal lugar, mandam uma viatura para lá. Então, esse é um exemplo, né, de uso de IoT pública. Isso depende do qual polícia for, né? Porque aqui você ligando, podia ter qualquer coisa dessa aí que mesmo assim ia demorar pra chegar lá, né? Tem Polícia. vítima? Se não tem fosse, vítima, se não vai. fosse. Por isso que eu falei que não adianta ter cidade inteligente, cidadão burro, polícia burro, prefeito burro, Bom, aí não adianta nada. Falando nisso, né? Eu vendo esse seu comentário, você não tem vamos fazer uma análise aqui. Você não acha que as cidades ficando mais inteligentes, né? Essa questão de geraria uma certa facilidade para as pessoas, ou não? Vamos supor, até para procurar uma vaga, por exemplo, alguma coisa poderia ligar no seu GPS e falar, ó, tal lugar que você vai tem tantas vagas próximas, entendeu? Isso em várias cidades. Não geraria mais... vamos supor, as pessoas já ficam muito em celulares e isso gera uma certa, não burrice, mas uma... como é que eu posso dizer? Uma preguiça, uma coisa assim. Você não acha que poderia as pessoas ficarem mais alienadas, mais, vamos dizer assim, burras com isso? Mais burro não tem jeito. Aí já... Não desafia o ser humano. O usuário é capaz de coisas inimagináveis. No Rodrigo podcast, Cuco pode nos dizer, né? O usuário, se ele tem alguma chance de fazer uma bobagem, ele vai fazer. Já discutimos até no programa sobre podcast e internet. Que saudade do povo da internet do passado. Mas assim, já discutiram, por exemplo, sobre se o Google está deixando a gente mais burro, porque você não precisa memorizar mais nada. Você tem uma muleta que, a qualquer momento, você esqueceu alguma coisa, você entra no Google e ele te lembra. Então, tem muita gente questionando se a nossa memória vai ficar empobrecida, porque a gente não vai precisar guardar nada, porque você tem o Google na tua mão a hora que você precisar. Eu acho que isso é algo que é natural, assim como as ferramentas foram substituindo. Por exemplo, os homens de 100 anos atrás eram muito mais fortes do que nós todos aqui, mesmo que a gente faça academia. Porque os homens tinham que rachar lenha, tinha que carregar peso, tinham que fazer coisas que hoje a gente não precisa fazer para sobreviver, só faz quem quer, né? Você paga a academia para fazer porque você é burro também. Se fosse inteligente, você ficava na Vamos cama. usar o português correto. Burro mesmo. Paga para sofrer na academia. burro. Mas, então, você pode dizer assim, isso prejudicou a humanidade? Não, a gente deixou de ter determinadas características porque elas não são mais necessárias. Da mesma forma, algumas características que a gente tem hoje, de inteligência, de memória, elas vão deixar de ser necessárias. Eu falo isso, por exemplo, da minha capacidade de decorar número de telefone. Eu sabia na minha adolescência, na minha infância, o telefone de pelo menos umas 60, 70 pessoas e empresas, né, que eu guardava de cabeça porque tinha que saber. Hoje eu sei o meu e o da minha mulher, às vezes eu lembro, né? Só. São os dois únicos números que eu sei. Nem da minha mulher eu sei. Eu tenho a mesma dificuldade com calculadora. Às vezes eu fico na dúvida se eu estou raciocinando correto, eu tenho que fazer na calculadora a conta para conferir se está certo. E às vezes a conta está certa. Mas vocês não concordam que às vezes a gente está utilizando dessas facilidades para deixar de, entre aspas, perder tempo processando informações que a gente tem hoje no sistema? Eu tenho no celular os números de telefone, então eu vou ocupar minha cabeça de uma maneira mais útil, gravando isso com estudo, com aprimoramento, Google emborrecendo as pessoas. Claro, existem as duas pontas, né? O bichinho ignorante operando o sistema e o cara que vai fazer do Google uma oportunidade de pesquisar temas relevantes e estar sempre agregando conhecimento. Eu acho que a ferramenta Google, assim como a cidade inteligente, ela democratiza as pessoas, o cidadão inteligente, que sabe aproveitar da ferramenta para trazer comodidade. Ponto. Por exemplo, o IoT é muito usado em trânsito para você fazer sistemas de semáforos inteligentes que eles mudam o seu temporização de acordo com a demanda. Então você tem... Em Orlando, eu passei uma curta temporada nos Estados Unidos, na Flórida, e perguntei para umas pessoas que estavam, enfim, transfer de um lugar para outro, de um curso para outro, de um parque para outro, o que estava acontecendo ali, que eu vi eles colocando umas fitas em vários quilômetros de grandes highways, de grandes avenidas, e é justamente a respeito disso. O tempo e o fluxo da avenida influencia na abertura ou não dos semáforos da avenida principal e das colaterais. Então você tem o trânsito mais dinâmico. O mesmo exemplo da questão dos microfones nos postes, né? Para segurança, para ver se está chovendo, se não está, e o trânsito também já se beneficiando disso. E isso é uma facilidade que vai
melhorar o deslocamento, você vai perder menos tempo no trânsito, vai haver menos perda de combustível, desperdício de combustível, menos poluição, porque você passa mais tempo realmente utilizando o recurso carro da maneira que ele tem que ser usado e não parado esperando o sinal abrir ou numa fila, né? O exemplo das vagas que acho que o Rian levantou aí, eu vi na prática aqui no Brasil, em Campinas, no Aeroporto Internacional de Viracopos. São Paulo também tem. Vários shoppings tem, mas no Aeroporto Internacional de Viracopos, após a reforma, o terminal novo sinaliza onde há vagas. E você tem um aplicativo que você pode reservar a vaga, já pagando antecipadamente, chegou com seu carro, colocou ele ali, brincou, voou, voltou embora, ele está no mesmo lugar. Pelo menos Anotou aí, espera-se. Rodrigo? Anotou? Pode fazer o app aí? Opa, interessante, ó. A dica. Esse negócio do semáforo, tinha que instalar aqui, esse negócio ali no semáforo do Pedra Negra ali, cara. Nunca vi Varginha, aquele o povo não negócio. sabe nem usar seta. Aquilo ali Polêmico. funciona melhor sem semáforo do que com semáforo. Quando tá amarelo, flui o negócio. Nunca vi. Mas O grande problema de Varginha é a questão dos políticos, né? A cabeça de quem tá lá. Não adianta nada ter toda essa tecnologia fora, enquanto não mudar essa gestão política e todo o secretariado que tem por aqui, não vai conseguir fazer nada, porque os caras já estão acostumados com o negócio antigo e nenhuma mudança eles vão aceitar. Esse é o grande problema que nós temos aqui, que eu vejo. Mas eu acho Primeiro que a tem que ser o do seta, trânsito. a seta no trânsito, eu acho que eles já votaram, pode usar, sem medo, viu, gente? Mas, ô Rodrigo, você entrou num assunto aqui que eu acho pertinente. Você acha que a cidade inteligente só pode partir do poder público? Não, lógico que não, mas depende de vários fatores, principalmente dos usuários. Você pode criar uma ferramenta interessante, porém não cair no gosto da população e eles não usar. Lógico que quando for útil, as pessoas vão usar, né? Eu penso, não sei como não tem ainda, que é o sistema para mostrar a questão do itinerário dos ônibus, né? Eu acredito que seja tão fácil de implementar e eu não sei porque ainda não tem isso, né? Imagina a facilidade, você com o app, quem usa ônibus, saber onde o ônibus está e você vai para o ponto exatamente no momento que ele vai chegar. E são coisas simples de implementar e ninguém faz. Em Varginha diz que foi implementado. Eu entrei no site da Autotrans lá. E, bom, eu me considero um usuário avançado de computadores. Eu tive dificuldade para conseguir ver o itinerário. Imagino para uma pessoa que está no ponto de ônibus com um pacote de 3G limitado, ficar esperando ali. Eu acho que é difícil, às vezes, até para o motorista em Varginha saber onde ele está. Tamanho a dificuldade que é dirigir na cidade, ir de um bairro a outro, contar com a colaboração do trânsito. E o aplicativo aí acho que é o menor dos problemas. E eu complemento a fala do Rodrigo na questão de o poder público estar diretamente relacionado com a produção de cidades inteligentes, fazendo um link com o que o professor Hélio falou. A cidade inteligente é aquela que torna a vida do usuário mais fácil. Você vê a ingerência e a incapacidade, muitas vezes, de colocar um gestor técnico no poder público para produção de rampas de acesso. Quantos memes da internet a gente não vê por aí de cidades no Brasil com rampas rampa de internet, com rampa de acesso dando de cara no poste? Não dá em lugar nenhum. Não dá em lugar nenhum. Varginha mesmo tem vários exemplos. Mas assim, só para citar um exemplo, São Paulo, assim, é o poder público ou é a empresa quem vai criar a solução de cidade inteligente. O poder privado, né? O que aconteceu em São Paulo? Por questão de ônibus, de aplicativo para você prever o horário de chegada de ônibus e tal. Não foi o poder público e não foi uma grande empresa de transporte que criou. Simplesmente a prefeitura, ela abriu os dados porque ela tem esses dados, ela recebe esses dados das companhias de ônibus, e ela abriu esses dados. Dados abertos permitem que startups utilizem esses dados do jeito que eles quiserem. Surgiram 5 aplicativos com dados de itinerário de ônibus. A partir do momento, questão de 3 meses, surgiram 5 aplicativos concorrentes. E aí, entre eles, vai ficar o melhor. Então, ainda estão disputando qual que vai ser cair na preferência do cidadão. E eles ganham dinheiro com publicidade, com propaganda, sei lá, do jeito que eles quiserem, né, ganhar dinheiro lá. Mas o que o poder público tem que fazer, no mínimo, para melhorar a qualidade? Abrir os dados e ter esses dados, né, saber os dados que tem, abrir esses dados para que quem queira criar soluções, crie soluções e ache uma maneira de monetizar e de transformar isso em dinheiro. Mas a legislação nossa permite, por exemplo, vou fazer uma analogia hipotética. Eu, por exemplo, quero desenvolver um app que seja de bem comum à sociedade, citando as próprias linhas de ônibus. Judicialmente, isso é possível? Não sei se vocês têm esse domínio, mas assim, eu sei que existe o bem comum.
Mas, por exemplo, igual você falou assim, a prefeitura simplesmente abriu os dados. Mas tem prefeituras por questões que a gente sabe de... Enfim, né? Não vamos entrar aqui no mérito, mas não abre esses dados até não, porque ela quer reter isso para vender para alguém, enfim. Existe isso, por exemplo, eu quero montar uma coisa que vai melhorar a minha sociedade, o meu ecossistema, né? Eu posso entrar com uma ação na justiça? Sim, hoje tem lei garantindo que os dados públicos têm que estar disponíveis por pedido ou não, de preferência não, né? Que os dados já estejam lá públicos. Mas se você, por um acaso, precisar de algum dado público e a prefeitura, o governo do estado, o governo federal se negar, a lei de acesso à informação garante o direito, você tem inclusive um prazo, não sei quantas horas eles têm que entregar os dados que você precisou. Não, bacana. Mas aí tem um determinado probleminha, sempre dá, Não, né? que isso. O povo é criativo. Muito pra arrumar criativo. treta. Por quê? Aí o cara fala assim, não, eu tenho os dados aqui, eu vou te fornecer sim. Quando você entra na justiça, faz um pedido formal e tal. Aí o cara, em vez de mandar uma base de dados ou uma planilha do Excel, que seja, ele te manda em PDF. Ah, tá. Ele Entendi. fala assim, ó, te mandei os dados que você pediu. Não tem como você tabular, É. não tem como você aproveitar para nada. É, aí você recebe aqueles, né, imprime tudo, né? Faz uma pilha de papel e fica... Extremamente ecológico. É um jeito do pessoal não fornecer aquilo que eles não querem fornecer. Eles acham um jeito, né, um formato, eles te entregam o conteúdo, mas no formato inadequado. Isso é um problema que acontece ainda. Mas não é só aí, coisa ruim acontece. Tem várias prefeituras bem intencionadas que criam e fazem essa abertura de dados justamente sabendo que elas não têm competência nem dinheiro para resolver os problemas da cidade. Então, abre os dados e, olha, convida, faz hackathon, chama a molecada para criar a solução, vamos chamar, abrir porta para... Hoje tem um projeto que está caminhando para se transformar um projeto de lei. É um grupo de pessoal de Brasília, voltado, focado em inovação. E tem um projeto que eles estão criando que é como o poder público, que pode ser municipal, federal, estadual, ou uma estatal, tal, como é que o poder público pode se associar a uma startup privada, óbvio, mas um manual para fazer isso com 5 passos só. Porque hoje é algo quase impossível, porque você tem licitação, tem uma série de leis que obrigam que os contratos sigam uma série de normas e tal. Então, assim, é uma burocracia tão grande, exigência de documento tão grande, que muitas vezes é impossível uma startup se associar a um governo para criar uma solução de Smart City. Então, com esse projeto, a ideia é desburocratizar e com 5 etapas apenas, que você, por exemplo, num dia você consegue fazer um contrato entre o governo e uma startup para resolver um problema de Estado. Bacana. Mas Tira toda a burocracia e com certeza, eu penso assim, igual você está falando, também existe o problema da burocracia, né? Não é só... Às vezes o poder público pode ter a melhor das intenções de querer fazer um bem comum, né? Raros os poderes públicos que querem isso, mas a burocracia impede. Por quê? Como nós vivemos num país extremamente corrupto, um país que tudo é feito embaixo do pano, tudo... que acaba ela tendo que criar mecanismos para o Hélio, ou o Rodrigo, ou quem seja, montar uma solução, mas até essa solução virar totalmente uma prática, passa por um mar de empecilhos que acaba depois você fala, mas espera aí, eu que sou desenvolvedor, tô querendo melhorar o negócio e vou... Mas tem que molha ser a meio... mão da pessoa certa pra você ver se esses dados não chegam rapidinho. Aí você tá alimentando a corrupção. aí você tá... Tô falando pra fazer. Em algum momento eu falei que é pra fazer, eu só tô falando. Porque infelizmente no Brasil é assim, se você quiser agilidade, você tem que... Abrir os dados também dá o precedente de você assinar o seu atestado de ineficiência, né? Que emburrece a cidade novamente. E o povo pode descobrir as coisas erradas. Eu vou dar uma sugestão que eu já tive. Isso aí, eu falo assim, eu sou um formador de ideias. Eu tinha uma ideia de fazer um programa para serviço de segurança pública, de que forma? Para a área da saúde. Onde todo e qualquer servidor público, o próprio nome já diz, ele é servidor público. De forma que catalogasse todos eles, principalmente de instituições como bombeiro, agente penitenciário, polícia militar, polícia civil, na questão sanguínea. Então, por exemplo, você tem um familiar que está precisando de um sangue O negativo, que é um dos mais raros. E você teria um app que na servidão pública, isso é característica de servidor, é um bem comum, né? Você está fazendo um bem a um cidadão, né? Um mantenedor da sociedade, e dali você conseguiria, na sua cidade, no seu tem um soldado do Corpo de Bombeiros que tem esse tipo de O sanguíneo, uma pessoa capaz, uma pessoa de saúde, né? Porque a profissão dele exige.
E isso em instantes, né? A pessoa que tem esse tipo sanguíneo recebe, o batalhão recebe a informação e fala, pô, vai lá doar porque o cara tá precisando. Então, assim, é uma coisa tão simples, você salva vidas com uma coisa que você já tem. Porque se você hoje entrar na Secretaria de Segurança Pública, eu já tive acesso, lá você tem os dados da pessoa, filho, tipo sanguíneo, fator RH, tudo, tem tudo. Só não tem o acesso para mim para salvar uma vida. É impressionante, eu não acho... falta muito ainda do nosso poder público querer... As pessoas são inteligentes às vezes, é o poder público que não quer que a gente seja cabeças pensantes, né? Eu estava falando, né, a área de saúde, isso, se você resolvesse esse problema, você torna a cidade mais inteligente. O problema de encontrar, né, fazer o match, né? Fazer um match, fazer o famoso... Tinder, o Tinder do sangue. O Tinder do doador. Tinder Blood. Anota aí, Rodrigo, esse também é bom, viu? Esse o é bom, Tinder hein, do Rodrigo? sangue. É o Blooder Tinder. O Blinder. Blinder. Mas e isso é algo que, dentro dessa ideia que eu falei antes de startups para fazer as coisas, da mesma forma você encontra empresas privadas grandes, não precisa ser só startup, que estão colocando soluções também dentro das empresas. Então, por exemplo, um grande plano de saúde podia promover, né, algum tipo de iniciativa como essa. Mas olha só que o outro exemplo. Eu falei sobre postes, né? As prefeituras hoje estão trocando praticamente todos os seus a iluminação pública por LED. Uhum. E essa é uma oportunidade enorme para ela fazer já com que os postes não sejam só postes de luz, mas que sejam pontos de coleta de informação e de monitoramento da cidade. Só que esses postes com LED e com inteligência embutida neles, com IoT, eles são muito mais caros. E as prefeituras estão quebradas, como se sabe, né? O Estado está quebrado em geral. Então, o que está acontecendo? As prefeituras estão fazendo convênios com grandes empresas fabricantes ou empresas não só os fabricantes, mas empresas que criam solução de IoT. E essas empresas estão, elas colocando com o dinheiro delas, trocando esses postes, com o direito de uso dos dados dessas coletas de informações que vão acontecer dali para frente, com contratos de 10, 20, 30 anos. Então, veja bem, é uma outra forma de parceria, chamada PPP, né, parceria público-privada, em que o poder público, que já não tem competência financeira para implantar a cidade inteligente, ele abre um contrato e abre oportunidade para a empresa privada colocar o dinheiro dela em troca do quê? De dados que são mais valiosos hoje do que postes. É totalmente valiosa. Muito mais valioso do que postes, do que lâmpadas, são os dados, É verdade, eu que concordo. são gerados. Né? Então, as empresas estão fazendo isso. E isso está acontecendo em Belo Horizonte, em cidades grandes e cidades pequenas que têm essa visão de buscar essa parceria para resolver os problemas que a cidade não consegue resolver sozinha. E, assim, eu dei uma pesquisada na pauta antes de a gente sentar e eu vi que é um tema que está muito na moda. E eu encontrei muito sobre cidades inteligentes em loteamentos que estão surgindo. Você digita, às vezes, no Google, assim, cidades inteligentes, na primeira página vai vir uma definição do Wikipedia, né? Umas coisas assim. Mais genérico. Mais genérico, mas vem muita coisa sobre loteamentos. Loteamentos que estão usando o termo loteamento inteligente de uma forma, assim, tão mercadológica, que até então eu realmente não conhecia. Para mim era poder público já transformar a minha cidade, que já existe, numa cidade inteligente. Não, eles já estão falando em loteamentos novos, né? Novos lotes, novos arrebanhamentos de terra, já com a parte inteligente do loteamento. É aquele negócio, é muito mais fácil. Antes de falar de cidades inteligentes, já existia o conceito de smart houses, né? As casas conectadas, que você, do controle remoto, você acende o programa, acender a luz, ligar ar-condicionado, o áudio e tal. Você construir uma casa nova com esse conceito é muito mais fácil você pegar uma casa velha e tentar transformar numa smart house. Da mesma forma, você construir do zero uma cidade é muito mais fácil dela ser inteligente, construída e planejada desde da pedra fundamental, do que você pegar uma cidade antiga. Imagina você transformar Ouro Preto numa cidade inteligente. Você não pode nem mexer na fachada das casas, é tudo tombado pelo patrimônio. Paralelepípedo da rua é tombado, você não pode nem tirar o paralelepípedo para poder passar. Não é nem poste, ótica. é lanterna. Lamparina. Candeário. Candeário. Acho que é isso que é o nome. Não é do meu tempo. Mas é muito interessante essa ideia. E agora, só um suspense.
como é que é som de suspense. Põe aí. Bom, efeitos especiais, tá bom? Editor. Olha, em primeira mão pra vocês. Exclusivo. Olha o locutor voltando à tona, Léo. Exclusivo porque dá trabalho. Veio na rádio, já voltou a ser locutor lá da D2, hein? Vai dar um trabalho pra tirar ele daqui de dentro. Sucesso. Olha, estou indo para uma reunião amanhã na nossa querida cidade de Varginha para discutir sobre um projeto de um loteamento, não só um loteamento, é um projeto maior, não posso adiantar mais detalhes aqui de localização, de nome de empresa, porque eu não tenho essa autorização. Então tá bom, gente, vamos encerrar o programa. Obrigado. Ah. Ô, editor, pode tirar o som de suspense, pode porque vai. não posso falar nada, pô. Mas é assim. Faz por mímica. Beleza, bomba, loteamento em Varginha. Mas continuem ouvindo o podcast que nas próximas edições nós... Boa, volta a música. Editor, não, tá merecendo, pode colocar. Nas próximas edições teremos mais revelações. A gente vai revelando aos poucos. Isso aí. Né? Aqui é sensacionalismo. Isso. Para. No próximo bloco. João Kleber. Mas, então, está em projeto, eu já tive várias reuniões, né? E um projeto grande, e um projeto que tem parceria com projetos, inclusive, realizados fora do país e que estão colocando, primeiro discutindo essas ideias. Dia 29 e 30 de março nós vamos realizar um evento na Unifal que é sobre economia comportamental, que é sobre a gente entender, porque aí um outro detalhe. Quando a gente fala cidades inteligentes, tem várias cidades inteligentes, vários tipos. E tem coisa que vai funcionar bem para Londres, para Amsterdã, e que não vai funcionar para São Paulo. É verdade, Tem coisa que vai funcionar para Poços de Caldas e não vai funcionar para Varginha. É tudo adaptativo, né? Exato. É questão Então, adaptativa. antes de fazer um projeto de cidade inteligente, que é o que nós estamos fazendo com esse projeto dos loteamentos, nós temos que saber o que é inteligente para o cidadão de Varginha. Então, o primeiro passo Questão nosso cultural? vai ser conhecer os desejos, os anseios, as características desse cidadão, que é o cidadão que vai morar nesse local, para que a gente não faça coisas desnecessárias. Entendi. A gente tem um exemplo de cidade inteligente no Brasil, que foi construída do zero, está sendo construída em Laguna, no estado do Ceará, que é uma cidade que começou com um projeto imobiliário enorme e que não está seguindo o ritmo de vendas que eles esperavam. Muito possivelmente porque as pessoas não viram vantagem nesse projeto. Olharam para aquilo e falaram, tá, cidade inteligente, legal, mas eu não quero morar lá. Né? E por que as pessoas não querem? Tem que entender. O conceito é muito legal, a cidade é toda sustentável, né? Tem vários conceitos, né, de facilidade, mobilidade, reusabilidade da água e tal, mas as pessoas não estão querendo morar lá. Então, isso é um exemplo de que não existe um modelo único de cidade inteligente que vai atender a todos os cidadãos. Cada cidadão vai ter a necessidade de uma inteligência diferente para resolver os problemas dele. Então, esse é o primeiro passo nosso, vai ser 29 e 30 de março. Falarei mais detalhes futuramente, até porque o evento é aberto, gratuito, para a sociedade participar. Vamos cobrar. Cidade inteligente, referência que todo mundo gostaria de morar é Dubai, né? Construída no deserto, é uma cidade inteligente. Mas também quando você tem dinheiro, a gente fez um podcast sobre quem quer ser um milionário. Quando você tem dinheiro também, você fica retardado. Já veja pela lista do que a gente ia comprar no podcast lá. Basta ter um shake, né? Bancando, tá tudo certo. Mas só voltando ao assunto, quem falou que pagar academia é burrice e aquele que paga e não vai. Tá bom, gente, obrigado. Desculpa, hein? Falou segunda vez hoje. Não, mas esse aí garante que a academia continue aberta. Porque se ele não paga, se todo mundo que não vai deixar de pagar, a academia fecha. Porque ela não vive só de quem vai. Se todo mundo que paga for, não tem equipamento. Não cabe. Então é um estudo também de academia inteligente. Tem que ter esse pessoal que paga e não vai, para a academia continuar existindo. Já teve essa ideia, né, de fazer um kit daquilo que você tem vontade, mas não quer fazer. Então, por exemplo, a gente montar uma empresa de tudo aquilo que você fala, eu quero ser sócio da academia. Você paga para nós vamos ter a carteirinha, você vai ter fotos da academia para mandar para as pessoas, mas você não precisa ir. Né? Você vai ter todo o acesso da academia sem ir na academia, nem fazer musculação, nem nada. Faz a carteirinha, né? Não, faz a carteirinha, tira foto com você, o personal te manda áudio, fala, você tá muito bom o seu cronograma e tal. Você pode espalhar nos grupos, entendeu? Tô vendo o resultado. E o cara nem te conhece, então é uma boa. Eu tô só pensando aqui na matéria do jatinho, né? Que não levanta voo e o pessoal tava pagando pra tirar selfie no jatinho. É o mesmo caso, né? Já estão ganhando dinheiro dessa forma. Ô, Hélio, quando você citou aí da questão da reunião,
as questões das dimensões das cidades inteligentes, como é que elas se definem, assim? Quando a gente foi procurar sobre cidades inteligentes, é feito 3 dimensões, né? Da população sobre a cidade inteligente. Como é que é essa definição, assim? Você disse tecnologia, Isso, população? da população. A gente, na verdade, como eu disse, a definição ela vai mudando ao longo do tempo. Ela mudou dessa ideia de que a cidade inteligente era uma cidade digital, ou seja, o foco da cidade inteligente no começo era só tecnologia. Se tem alta tecnologia, é a cidade inteligente. E passou para algo mais orgânico, vamos dizer assim. Entendi. Mas não é necessário. Tanto que hoje tem cidade, agora não me lembro o nome, uma cidade no interior de São Paulo tem 3 mil habitantes, é considerada uma das cidades mais inteligentes do país. E logicamente que o orçamento dela não dá para colocar nada de alta tecnologia, porque Passa uma fibra ótica no chão da Pois cidade. É inteligente. Mas eles criaram serviços públicos de qualidade. A saúde funciona, a educação funciona, o trânsito funciona. Quer dizer, o trânsito na cidade. O povo dá seta. 3 mil habitantes. Vamos pôr aí metade, contando com os que já morreram ou não? Não, 3 mil com os que já morreram. 3 mil vivos. E então, isso é um exemplo dessa diversidade de classificação que a gente pode ter. E como eu disse antes, cidades do mesmo porte podem ter necessidades diferentes. Então, é muito difícil você definir exatamente, falar assim, ó, só vai ser cidade inteligente a cidade que tiver isso e aquilo. Não tem, é impossível. O que aconteceu... Não existe um padrão para Não você classificar ela com um selinho de cidade inteligente. Não, o que aconteceu agora, um esforço para se fazer isso, foi criar uma norma ISO de Smart Cities. Então, entendi, bacana. isso. Tem uma norma ISO que ela definiu 21 quesitos, critérios, que podem ser avaliados em relação a água, tratamento de água, esgoto, lixo, segurança, blá, 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 blá. Então são tópicos. Se não me engano, a ISO 33120, não vou chutar, quer dizer, eu já chutei, mas não lembro de cabeça agora. Mas isso é uma tentativa de fazer com que quem está perdido, por exemplo, eu sou prefeito de uma cidade, eu quero transformar minha cidade numa cidade inteligente, eu estou perdido, não sei o que eu faço. Lê a ISO e vê o que ela declara que é necessário para que a sua cidade seja considerada inteligente naquele quesito. E aí você vai e trata daquele quesito. Põe dinheiro, contrata a empresa, faz uma solução para aquilo. No momento que você tiver todos aqueles quesitos resolvidos, que nenhuma cidade tem, todos os problemas resolvidos, você vai ser mais inteligente que as outras. Isso é bom porque permite um padrão de comparação. Até então, cada prefeito dizia, minha cidade é inteligente, e você falava, parabéns, né? Que legal. Mas por quê? Né? Pela nota do Enem, né? Eu tenho Wi-Fi na praça da igreja. Praça da igreja. Agora não, agora você pode comparar. A cidade X, de acordo com a ISO, ela cumpre tal. A outra cidade não cumpre, mas cumpre outros. E você pode comparar uma com a outra, dar uma nota, fazer um ranking muito mais sério do que simplesmente até para questão de repasse, né? O governo federal vai fazer um repasse para melhorar, fazer cidade inteligente. Um repasse de uma cidade que tem a ISO, tem um selo de realmente estar seguindo o molde, né, que é da ISO permite, ela recebe o repasse para que aquilo seja mantido, que seja aprimorado. É interessante a questão da ISO. Complementando a questão da ISO, no site Fórum das Cidades Inteligentes, com o ISO 37120, então que dá essa 33120, 37120. 37120, que coloca justamente isso em 17 áreas temáticas, colocando aí esses indicadores em até 100 categorias distintas sobre qualidade de vida, tecnologia, isso é a definição que consta aqui no site Fórum das Cidades, matéria de 12 de março de 2016. Aqui tem informação. Aqui tem informação. E isso é bom que você... Acho que eu pago barato pro Renan à toa, pô? Eu valho cada centavo que a Júlio Brito Corporation investe em mim. Isso é bom que você pode, inclusive, fazer comparações internacionais, né? Claro, porque a ISO claro. é internacional. Isso né? até te perguntar, porque como é que é o comportamento do mundo, né, sobre a questão das cidades inteligentes? Porque a gente tem cidades extremamente inteligentes e outras cidades que se consideram inteligentes. Como é que eu vou comparar Laguna com Dubai? Como é que eu vou comparar a própria Los Angeles, né, que você citou sobre a captação de áudio de várias formas, Londres, com Curitiba, que é uma cidade, tem um modelo no padrão Tupiniquim, né, de qualidade de vida, de trânsito, de poluição do ar. Então, assim, como é que é feito esse comparativo internacional, né, das cidades? Então, até então, existe, né, uma instituição que realiza um evento anual chamado... A instituição chama Connected Smart Cities, e eles realizam um evento anual e premiam as cidades inteligentes que eles consideram de acordo com os critérios deles, mas são os critérios criados pela própria empresa, ela não é um critério internacional.
Então ele compara as cidades brasileiras e dá prêmios. Por exemplo, a cidade que é Smart City em educação, em mobilidade, em segurança e tal. E no final dá, pela pontuação geral, a nota para a cidade mais inteligente do Brasil. Curitiba vem vencendo regularmente esse prêmio. O que a gente sabe, Curitiba é uma referência na área de inovação, normalmente, né, quando se fala em coisas novas, em serviços públicos inteligentes, Curitiba sai sempre na frente e vira modelo para outras cidades. Então Curitiba é considerada e aceita como uma das cidades mais inteligentes do Brasil. Mas, na verdade, tem critérios aí que estão relacionados com a cidade, quer dizer, ela é a capital mais inteligente. Imagino que haja cidades menores que têm mais qualidade de vida do que Curitiba. Claro. É igual você falou, Dubai. Dubai é uma ilha de prosperidade no centro da cidade. Se você for olhar a periferia, eu já vi vários documentários sobre a periferia, é droga, é miserável, é fome, é falta de segurança. Então, não existe uma cidade que seja toda ela inteligente e que traga benefício para toda a população. E a porcentagem da população que é beneficiada por isso, ela deve contar também, né, para você conceituar uma cidade como inteligente ou não. Então, as capitais vai ser sempre mais difícil, porque essas capitais normalmente são cidades grandes em que você vai ter dificuldade de levar essas facilidades para toda a população. Você vai atingir uma fração, né, da população sempre. E isso é algo que tem que entrar nesse cálculo, mesmo na ISO. Lógico. Porque eu tenho isso, mas é na cidade toda? É para todo mundo? Né? Ou é para uma privilegiada? X percentual de pessoas. Eu acho que aí a gente tem até uma dúvida que o Rodrigo, por ser um especialista em tecnologia, pode falar do ponto de vista da tecnologia, e o professor Hélio do ponto de vista da educação, né? A gente vai nos dois extremos limitantes. A educação do usuário é um fator limitante? A tecnologia disponível é um fator limitante para a gente ter, efetivamente, cidades inteligentes? Bom, na parte de tecnologia, a gente está bem avançado. Qualquer coisa a gente consegue implementar com habilidade. Com o IoT que chegou aí, o professor Hélio é mestre no assunto, dá para implementar muita coisa e o pessoal que está querendo trabalhar, o que falta mesmo é, igual até falei, mandei para o Júlio, é uma parceria público-privada para poder colocar em prática, né, de forma bem simples, tudo que a cidade inteligente pode propiciar para os usuários. E principalmente, né, fortalecer a questão do uso, porque nada adianta você lançar algum produto e o usuário não usar. Não é, professor? Então, isso mesmo sobre tecnologia, hoje ficou muito acessível, né? Você pega, por exemplo, no passado, você que trabalha com isso, então, Rodrigo, muito mais do que eu, no passado, imagina o custo, né, para uma cidade de ter que montar o seu data center, né, colocar segurança nesse data center. Hoje você contrata o serviço da Hyperhost, contrata o serviço da Hyperhost e coloca tudo isso na nuvem. Você não tem mais o custo de implementação de tecnologia. Hoje, você pega um Raspberry Pi, bom, para quem não é da tecnologia, todo mundo é geek, gosta, né? Aqui todo mundo é geek. Eu não sei o que não, é estranho. Arduino. Isso, obrigado. Arduino. Tem que pensar pro pessoal que é do Mobral. Tá? Eu sou novo aqui. Por enquanto a gente tá falando para cidades burras, né? Aqui são só podcasters inteligentes. Vai nessa. O Raspberry Pi, um computador completo custa 30. Não, o Raspberry Pi é uns R$300. Mas um Arduino custa R$30. Um Arduino que você consegue fazer automação, que era coisa que antes você precisava ter, primeiro, um caixote de resistores, transistor e placa de circuito impresso e tal. Hoje, na caixa de fósforo, você tem capacidade de ligar sensores, atuadores e colocar software, né, com capacidade de, inclusive até, né, se você colocar em nuvem, você pode conectar isso via Wi-Fi com qualquer coisa, você pode colocar, inclusive, com capacidade de inteligência artificial. Com as nanotecnologias. Pois é, então assim, tudo isso ficou muito acessível. Matéria de tecnologia tem solução para tudo. Agora, do ponto de vista da educação, que o Renan, você perguntou, e aí é uma coisa polêmica também, porque a gente vive brincando, falando que o usuário é burro, que coitado, né? Eu sou muito polêmico. Não. Nós não falamos, as pessoas dão motivo, não. Eu vou sem defesa, a gente fez um podcast sobre internet, nós não falamos, as pessoas dão motivo da gente falar. A gente até tenta manter o silêncio, mas não dá. Percebam, eu estou em silêncio. Duas coisas são infinitas, o universo e a ignorância humana. E o universo eu não tenho certeza.
Então, eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem condições de criar coisa que até o mais burro do usuário consiga usar com segurança. O que a gente precisa ter são designers, né, projetistas e soluções mais inteligentes que consigam prever, se é que é possível, né, prever o mau uso da tecnologia. O usuário é determinado, professor. O usuário, ele supera O famoso gafanhoto virtual, ou o BRBR, né, que é considerado no mundo da internet, consegue às vezes tirar coisas que pessoas que trabalham em agências e instituições como o MIT, como assim, eles falam assim que o BR Rue, né, que é considerado nós aqui da América do Sul, é o famoso gafanhoto virtual. Então, assim, ainda será um tabu a ser quebrado o limite da ignorância humana. Então, mas aí, sabendo disso, o designer de soluções, ele tem hoje condições tecnológicas de criar coisas mais seguras, né? Então, vocês sabem como é que surgiu a lei de... Falou em lei, eu já até arrepio. Nossa, agora me falhou a lei do quando vai Pode dar ficar errado. tranquilo. Murphy. A lei de Murphy. Murphy era um engenheiro. Né? E o... É sério? Determinado. Murphy era um engenheiro determinado. Cara, eu acho que é o cara mais negativo que você podia ter amizade, é o tal do Murphy. Né? Porque Então. tudo que pode dar errado vai dar. Imagina, você chega pro cara, tô fazendo essa ponte aqui, o pedreiro lá batendo aquele cimento, colocando tijolo, aí chega o Murphy, engenheiro. Mas pode cair. Pô, olha aí. Se não Vocês quiser, colocaram vai dar. todos os parafusos mesmo, que eu tô vendo um sobrando aqui em cima. Bicho Aí negativo. fazer falta. E a Dinheiro história... pra caramba. Não, e a história é exatamente, falando de parafuso, ele projetou uma cadeira de teste lá era coisa da aeronáutica lá, e ele projetou uma cadeira de teste que, se ela fosse parafusada do jeito errado, quem tivesse nessa cadeira morria. Que isso? Ela tinha várias formas de parafusar essa cadeira. E você tá falando sério? Sério, e tinha uma forma que era correta e várias formas erradas. Ele projetou e disse para as pessoas: tem que parafusar desse jeito. Se não parafusar desse jeito, vai morrer alguém. O que aconteceu? Morreu o sujeito que sentou na cadeira porque parafusaram errado. Isso, cara. Nó. E aí foi a partir disso que ele criou essa história. Ele falou: olha, eu tenho que criar uma cadeira que só consiga ser parafusada do jeito certo. Se eu criar uma cadeira que dá mais de uma chance para parafusar, por exemplo, o sujeito pode parafusar certo, mas ele pode parafusar errado também e vai correr risco, alguém vai parafusar errado. E foi aí que surgiu a lei de Murphy. Ele falou: olha, se você der alguma chance de acontecer errado, vai acontecer. Então você tem que, como engenheiro... então daí que surgiu a história da lei de pessoa Murphy. da lei de Em Murphy. termos leigos, Pô, que se bacana. vai dar merda, há uma chance Se há uma de chance, dar vai merda, dar. vai dar merda. Certamente. Um que seguia também essa linha de raciocínio era o próprio Steve Jobs. O sistema iOS, ele tenta blindar de todas as formas que o usuário não atrapalhe o funcionamento do próprio sistema. Não faça nada, né? Não faça nada. Não faça nada, não tenha pendrive. Não faça nada mesmo. Não Mas faça nada, pô. E a comodidade que se torna a maior marca do mundo. Mas aí vem... Deixa eu ver se tem alguém de iPhone aqui. O meu notebook tá trocando de HD para SSD. E eu uso o Mac desde 2008. Eu confirmo o que o pessoal tá falando aí, que o Mac é feito para burro. Você fala pra ele, como faz isso? Ele vai lá e te explica. Se você tenta fazer por conta própria, ele vai dar um e vai travar, vai ficar caríssimo. Então, ele já te ajuda. Não só no sistema ser blindado, mas também no poder econômico. Mas o Google já te chama de burro, porque você digita uma coisa lá e fala assim: você quis dizer isso? Não, bicho, eu quero dizer o que eu quiser. O Google é um assunto para um outro podcast, mas o Google, eu tenho a minha teoria que ele é uma mulher. Porque ele fica tentando completar as suas frases, ele acha que ele sabe de tudo e ele fala demais. Esses são alguns pontos aí. Mas assim, a questão das cidades inteligentes. Eu vou trazer um assunto que eu tava lendo antes de chegar aqui, que o governo nosso, nesse governo atual, né, do Bolsonaro, foi feita uma viagem de alguns deputados para a China. E essa visita na China foi para estudar um sistema de cidade inteligente a quais eles captam a leitura facial e ali eles conseguem identificar os habitantes da cidade por questões de criminalidade. Entre aspas, os chineses falam que é para uso de serviço de segurança pública, que aí conseguem identificar um foragido, conseguem identificar... E essa tecnologia, supostamente, foi de agrado dos deputados que fizeram essa viagem. Até na época falaram que eles fizeram com dinheiro próprio, mas é mentira, porque foi patrocinado por uma empresa chinesa. Então, assim, querendo ou não, é o comunismo patrocinando o capitalismo para trazer inteligência comunista para o nosso país. Mas isso é uma outra questão.
Mas o que pode vir nisso, na sua opinião? O controle de outros países sobre nós, porque hoje a nuvem, a tecnologia é assim, nós estamos aqui, mas nosso podcast pode ser ouvido pelo nosso amigo lá na Austrália, lá no Japão, e a informação minha pode ser comunicada lá com a China, né? Assim, essa UX, né? A experiência do usuário. E qual que é a garantia que a gente tem desse controle populacional de outros países em cima do nosso controle, né? Olha, isso não pode ser um complicador de crescimento de cidades inteligentes, porque, querendo ou não, quem que me garante que as minhas imagens, o meu andar na rua, eu levando minha filha na escola, enfim, a gente vindo gravar, uma instituição, o governo chinês falou, peraí, o pessoal, o Júlio, o Hélio, o Renan, o Rodrigo, o Rian, essa hora estão gravando podcast. Então eu não vou transmitir uma notícia ou alguma coisa, porque o meu público de interesse não está agora na TV, assim... Como é que esse rebanhamento é tão complicante? Isso não pode ser um complicador? Esse serviço, esse sistema que tem na China, ele só funcionaria em 3 ou 4 países no mundo. China, Irã, Cuba, por aí. O Brasil nunca. Não lugar nenhum. Lugar nenhum. Resumindo, é uma tecnologia que já morreu. Por quê? Cuba? Não, vai. Cuba, Irã, não. De funcionar na China... Já é meio mundo. Tudo igual? Ele diferencia? Não, aí já é o único país que o RG usa só 2 fotos, né? Masculino e feminino. E distribui pro resto do povo. A distância, aquele é diferente do outro. Não tem jeito, pô. Mas olha, a legislação que você tem de direito à privacidade no resto do mundo inteiro, que não existe na China, não permitiria nunca ter um controle desse da população onde você reconhece faces e tal. Não digo nunca é muito tempo, né? É bastante. Hoje é uma tecnologia que seria impossível na maioria dos países por legislação de direito à privacidade. Porque a China invade a privacidade das pessoas porque é o poder totalitário. Não tem, o cidadão não tem direito de individual, não tem nada. O cidadão é uma peça do Estado, né? Não estou fazendo uma crítica, funciona muito bem para eles lá, de tanto que eles estão satisfeitos e não estão brigando para mudar o regime, eles estão satisfeitos do jeito que está. Mas você pergunta para chineses e eles falam que não é a melhor coisa do mundo, nem mexe, nem. Então, para eles funciona e esse sistema funciona lá porque o Estado toma decisões independente do gosto ou do direito do cidadão. Isso nunca ia funcionar aqui no Brasil. A hora que pusesse um troço desse, ia ter movimentos na rua, panelaço, pato da Fiesp, vai ter Lula livre, ia ter todo mundo na rua pra falar, não pode invadir o direito, a minha imagem, a minha privacidade, a intimidade, não sei o que e tal. Lula livre. Nunca ia funcionar isso. Agora, é bom? Eu acho que sim, lógico, mas eu sei que a maioria das pessoas iria se revoltar contra essa invasão, esse conhecer demais sobre você. Mas não cai além naquela, do que você quer. Quem não deve não teme? Então, eu penso assim, mas a maioria não pensa. Mas vamos pensar um pouco, né? Se todo mundo preocupasse com isso mesmo, nem conta no Google, nem logar o seu celular no Google, você poderia fazer, né? Então, mas não a partir do momento que você loga no Google, ele já sabe onde você tá, ele já sabe de muita coisa. Mas aí a gente vai entrar numa discordância. Até onde que não é o Estado? Você fala que é a empresa Google, mas o Facebook ser chamado pelo Senado, falar, você vazou informações, você acha que o Senado, o FBI, não tem essas informações? Então, sendo bem claro, não é assim, vamos falar assim, hoje teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Pô. No Brasil, eu acho que não. Não, lógico. Aqui ninguém sabe de nada. Quem sabe, na verdade, é Paulo Guedes. Paulo Guedes vai saber. Por isso que procura o Posto Ipiranga. Olha pra você ver, a gente é um país assim que... É triste falar isso, mas depois que teve a queda da barragem de Brumadinho, aí foram descobrir que não sabe quantas barragens tem. Gente, sabe assim, você precisa barragem é um negócio fácil. Aí que eles foram pensar Aí eles foram pensar nisso. Então, assim, isso eu concordo com você, que aqui ninguém tem informação de ninguém. Em lugar nenhum. Mas em países sérios... Aí descobrimos que tem em Poços de Caldas uma barragem que tem rejeito nuclear. Falei, que isso? Como assim? Poços de Caldas? Tava aqui, cara. Já tomei água lá, pô. Sério? Nuclear, velho. Como assim, mano? Que porra é essa, velho? O povo não tá sabendo nem brincar mais. Poços de Caldas é foda. Isso explica aquela balada que eu fui em Poços, viu? Tá vendo? Tomou água lá, se ferrou. Poços de Caldas tem a Nani People, velho. Poços de Caldas é fora de base. Eu acho que são
duas coisas que não duas coisas que não combinam é vulcão com dejetos nucleares. E né? Nani People. Cara, Aliás, um como beijo pode, pra Nani, né? viu? Adoro ela. Saudades. E agora ela tá na novela, né? Pois é. Chique no último. Mas, ó, voltando ao assunto. Eu não sei, eu não me lembro agora qual é a série que eu vi no Netflix, que é uma série documental, em que um cara, ele faz uma brincadeira sobre alguma coisa que poderia ser interpretada como terrorismo, tipo uma ameaça de bomba, alguma coisa assim. E esse cara, ele se muda da casa dele, depois que ele fez isso, e ele foi morar numa casa, assim, tinha 2 dias que ele estava na casa, ele não tinha transferido nenhuma conta. Eu acho que a gente, num outro podcast, A gente chegou a falar desse Falou. e o cara recebeu a visita do FBI na casa dele, onde ele não tinha ainda conexão Comentou, com a internet. a gente comentou. Ele não tinha transferido nenhuma conta, nada, não registrou o novo endereço dele em lugar nenhum. Mas ele tinha O celular, FBI não foi. tinha? Tinha. Ah, então explica. Não, isso explica porque nós Então. estamos falando aqui de podcast e tá vendendo já um microfone, numa cor que eu gosto, num preço bacana, Então, num site de aí oferta é isso que a gente coletiva. tá falando. Até quanto que a informação não é governamental? Mas aqui ainda não. Aqui ainda tem Não, muita água pra correr debaixo da ponte. mas assim, teve aquele caso do Snowden, Aham. que a gente também citou no podcast sobre internet, tudo, que o próprio governo norte-americano, na época do Obama, grampeava os e-mails da presidente, dos ministros. Não só de lá, mas daqui também. Não, daqui. daqui também. Aham. Segredos do pré-sal. Aham. Foram pegos, segredos do pré-sal. Eu fico imaginando tanto que eles estavam rindo dos e-mails da Dilma. Mas isso. Mas tinham segredos industriais nossos. Era dilma@hotmail.com, né? Não, ela punha Dilma, a senha na frente, a roupa ela não esquecer, né? Mas você entendeu Dilma, até que, gatinha do Planalto. até que ponto, por exemplo, coloca-se câmeras e poste, captação de som, 2 engenheiros conversando na porta de um restaurante, onde essa informação pode falar sobre, eu acho assim, até quanto a cidade inteligente, ela tem que ser inteligente, né? Então, na China isso funciona, aqui não. As pessoas simplesmente não iam aceitar o Estado com essa vigilância toda sobre. A pessoa aceita o Facebook, o Google, porque ela tem um benefício direto quando ela entra numa rede social, que é entretenimento, distração e tal. Então, ela nem sabe muitas vezes que ela está entregando a privacidade dela em troca desse entretenimento. Agora, quando o governo colocar, olha, nós vamos começar a vigiar você desde a hora que você acorda até a hora que você deita, sabendo onde você foi, o que você fez, tal, isso é uma gritaria imediatamente. As pessoas simplesmente não imaginam, não tem direito do governo saber o que acontece na minha vida. Então, assim, essa tecnologia que eles estão desenvolvendo, que desenvolveram lá, eu acho excelente. Eu acho que traria segurança maior para Claro, sem dúvida alguma. Mas eu sei que a maioria das pessoas não aceitaria isso. Isso é fato. Mas aí também é só não divulgar. Se você não divulga um negócio desse, a pessoa nunca vai atrás pra saber. Senhoras e senhores, É igual você falou, tem muita gente que não sabe que o Google tá com todos os dados dela, tá com a localização, então isso aí Mas isso é o que o Rian falou, é verdade, né, Mas Rian? Nem muita a massa mesmo de usuários não sabe disso. Mas aí Clica naquele botão assim, ó, permite a sua localização. Permite. Hoje eu li um negócio interessante, até foi no nosso Fala Geek. www.falageek.com.br. Exatamente, eu li lá uma matéria sobre o Black Mirror, o Bandersnatch. Que... Horrível. Não. Tá. O filme é horrível mesmo. Desconcentrou aqui, peraí, deixa eu voltar a linha de Não raciocínio. fala mal, senão o Júlio fica triste. Eu fiquei triste. Mas os dados do usuário ficam gravados pelas decisões que você tomou Isso é durante o verdade. filme. Ele está sendo gravado, por quê? Porque o algoritmo da Netflix vai analisar pelas suas decisões os filmes que poderão te agradar. Olha que absurdo que a gente chegou. Eu tô revoltado. Puta revolta, eu vou embora. Tchau. Mas isso numa escala gratuita é o que o YouTube faz. Você tá assistindo um vídeo de um determinado artista. Se você entrar dali 3 dias na sua Smart TV ou no seu aplicativo, você vê lá no YouTube sugestões de músicas parecidas. O Spotify é o mesmo algoritmo. O Facebook, de acordo com as curtidas que você coloca lá ou que você buscou, ele vai aparecer as publicidades. Tudo isso tá dentro da nossa nuvem de metadados. Eu vou deixar uma Tá na sugestão. Hyperhost? Tá Eu lá vou na deixar uma Hyperhost. sugestão para todos os nossos ouvintes. Adquire VPN. Melhor investimento. Hyperhost fornece. Hyperhost fornece VPN ou Hyperhost Cuco? tem VPNs customizados. Não, a VPN é só para a empresa contratada que tem contrato conosco. Entendi. Show de bola.
Hélio, para finalizar, Rodrigo, o que a gente... eu sei, tá muito bom tudo, mas o que a gente pode esperar daqui a uns anos sobre cidade inteligente? Onde isso, falando em uma questão de raios, né? Vai chegar Belo Horizonte, Varginha, cidades com menor quantidade de população, o que esperar, assim? E eu queria também aproveitar, antes dessa Evoluiu pergunta... bastante, a gente tem muita coisa aqui já rodando. A gente tem o Uber rodando, a gente bacana, tem o bacana. iFood, tem muita coisa chegando para nós aí que ninguém imaginava isso, né? Então tá acontecendo e o pessoal tem gostado, tem usado e a tendência é só crescer. As rádios nossas, Eu tô né, bem Cuco? confiante. As rádios nossas, como a Rádio Cidade 89,5, com todas as plataformas, né, de transmissão. Você falando, né, Rodrigo, sobre muitas coisas já estão chegando e alguma coisa que a gente sempre deparou foi com a intervenção do governo. Você não acha que, tipo, né, não tem como parar essas coisas? Que é que nem o Uber. Hoje tem alguns governos que tentaram brigar com o Uber. Não tem, é uma coisa que não tem jeito. Tecnologia, eu acho que nem o Hélio fala, vem para o bem, com um bom uso, né? Pode ser usada para mal, mas vem para o bem. Eu acho que tem que ter essa parceria, né? O governo tem que aceitar isso e tem que saber explorar da melhor forma, né, e ajudar da melhor forma possível. É uma coisa que, se você trava o Uber hoje, vem outro desenvolvedor e faz uma nova. Eu uso muito o exemplo do Metallica com o Napster, por exemplo. Criar uma alternativa e não querer brigar, porque já tinha outros, né, paralelos que já estavam. Então, o que aconteceu? Eles brigaram com o Napster, fechou, faliu o negócio lá, mas quando veio já tinha um monte de outros, entendeu? Aí veio a Apple, né, e falou assim, vendo no mercado, falou, não, vamos criar já que tá assim, vamos criar música, a gente põe né, e vendeu pra caramba. Põe um precinho, né, camarada, né? Criar alternativas e não um precinho camarada. Era uma época muito boa, né, cara? Eu sinto muita saudade do Napster, cara. Foi uma época que a gente procurava com material novo, procurava coisa nova, você poder ver um artista que não estava na mídia tradicional. Foi a revolução para quem que gostava de sons alternativos, né? Hoje tem Spotify, né? Tem SoundCloud, tem outros, mas durante muito tempo a gente tinha que recorrer a isso mesmo. Eu vou dar um exemplo, o Rodrigo falou, tá vindo, né? O Renan também falou sobre essas coisas são meio que implacáveis, mas tem muita resistência ainda. Eu tenho viajado recentemente para todos os lugares que eu vou, fico hospedado em Airbnb ao invés de hotel, porque por vários motivos, né? Facilidades e tudo, não só o preço, mas outros benefícios que você tem. E eu ando de Uber, obviamente, né? Uber ou qualquer outro aplicativo. Agora estou indo para Barcelona, um dos maiores destinos turísticos do mundo, e lá não funciona o Uber. Não foi? Não, por pressão dos taxistas, o Uber foi proibido. E eu fui reservar Airbnb, tem uma lei municipal que não permite que o sujeito coloque o imóvel dele no Airbnb por menos de 30 dias de aluguel. Se você quiser alugar um imóvel lá, você tem que alugar por 31 dias, porque por menos tempo é proibido, para proteger a rede hoteleira. Então, quer dizer, mesmo assim, com toda essa pressão da sociedade, né, dos consumidores e tal, ainda existem lugares importantes, né? Barcelona não é um destino desprezível. É o polo mundial da moda. Pois uma cidade também tida como inovadora. Tem um exemplo que eu podia contar para vocês interessantíssimo, do lixo, né? Barcelona tem um projeto de coleta de lixo em que as lixeiras têm um sensor para saber a quantidade de lixo que tem na lixeira. Isso eu já vi em Londres. Isso eu já vi em Londres também. E aí, na hora do caminhão sair para fazer a coleta, a rota dele é determinada em cima das lixeiras que tem lixo. Aquelas lixeiras que não tem lixo não entra na rota. Imagina a economia de tempo, de combustível, menos trânsito, porque o caminhão de lixo é um problema de trânsito. Sim. Ele para, né? Ele para, né? É verdade. E outra coisa, se uma lixeira encher antes do período estimado, eu mando uma caminhonetezinha lá e buscar, vai desvaziar. Pega só ela, né? Aquela lixeira encheu, então passa uma caminhonete no meio do dia lá, fazendo a rota só das lixeiras que encheram antes da hora. E num sistema integrado, você ainda consegue prever trânsito para evitar congestionamento, para ter mais tempo de sinal, para que o pessoal não pegue aquela via congestionada com o caminhão. Sim. E um problema passa a ser uma solução. Pois é. O lixo, ele quer dizer, aí você vê uma cidade
extremamente direcionada para a inovação no sentido de Smart Cities e, ao mesmo tempo, a resistência de grupos econômicos, porque os taxistas são um grupo econômico, o hoteleiro é outro grupo econômico, é um grupo de trabalho, né, Claro. organizado o suficiente para barrar uma inovação que é mundial, né, e que a gente acha que é implacável, né, que essas coisas vão estar. E eu fiquei muito surpreso com isso, com essa informação. Aí tive que alugar um hotel e já comprei um passe de trem, metrô e ônibus lá em Barcelona. Mas são situações que o transporte público é inteligente e funciona. Sim, isso é. É. Lá você tem opção. Não, várias opções, você tem o tempo estimado, tudo, né? A rota. É fácil você andar nas capitais europeias, principalmente. Você mesmo não falando um idioma, você consegue se locomover com uma maior facilidade. Aí Gol até ali. Mas eles têm. Mas às vezes existe essa pressão, mas em contrapartida existe outros meios inteligentes que suprem a necessidade, por exemplo, não tem Uber, porque os taxistas não podem, poder econômico dos taxistas, mas existe o transporte público que é tão quanto bom, né, de utilizar um Uber, né, por assim dizer. Mas o Airbnb não tem jeito. É hotel caro. E você acha que o Hélio e o Rodrigo, daqui, o que a gente pode esperar das Smart Cities daqui a uns anos agora, aqui pra frente? Carros voadores. Os Jetsons se o passam Jackson. em 2020, né? É 2020? Os Jets? Pera aí, vamos consultar o oráculo. Vamos lá no horário. Olha lá. Pessoas burras, cidades Nós não inteligentes. temos skates voadores, nem carros O voadores. tênis que amarra Skate sozinho. voador. Não, Já o tem, né? tênis que amarra sozinho, Já. eu acho que tem que ser Já prioridade. tem. Não, mas já tem. Já tem. Já tem. A Nike lançou um modelo comemorativo Mas em só tem um, né? 2015. Vou mandar o boleto pra Nike agora. Só tem um, né? Fizeram Só fizeram um, não. Só o É, Michael J. Fox deram tem. de presente pro Martin McFly. Acabou. é porque tá, coitado, ele não deve conseguir amarrar porque deve ficar numa tremedeira. Nossa, que humor negro. Essa não vai. Pra Então, gente, chegou. Essa vai pros créditos. Não, eu brinquei de carros voadores. Chegou a internet de 200 MB em Varginha. Uai. Internet, agora cidade inteligente é um pulo. Tá bom. Otimista você, Rodrigo. Parabéns. Tirinho de espingarda. Não, eu brinquei de carros voadores, mas é algo que tá aí, tá em projeto, né? Tem projetos, né? Tem, isso é verdade. Mundiais de carros voadores e tal, que é um sonho, né? Eu acho que eu tenho uma palestra que eu faço sobre a relação da ficção com a ciência, né? A ciência com a ficção científica. E eu falo muito sobre isso. Muitas das coisas que a gente tem hoje, a ciência desenvolveu porque os cientistas eram fãs de ficção científica. Claro, e se inspiraram lá, a gente, né, sabe disso. Então, O Elon Musk. O Elon Musk é um exemplo disso. A doença dele pela ficção científica faz com que ele banque coisas. né, estranhíssimas. Ele vai morar em Marte, já é uma... Não, falando do desenho Os Jetsons, que ele foi aí Vai lá, oráculo. de 62, 63, ele se passa 100 anos à frente do ano onde ele foi escrito. Então ainda temos um tempo para chegar ainda nos carros dá pra voadores. menos mal, O menos desenho mal. se passa não em 2019, como muitas fake news defenderam esse ano, mas sim em 2062. Muito bem. Mas, Hélio, você falando sobre... Só pra gente finalizar esse assunto... Sobre carros voadores, eu tenho um amigo, até eu mando um abraço pra ele, pro Zé Henrique, que trabalha na Embraer, na área civil. E um dos motivos da fusão da Embraer com a Boeing é que nós, em questão de aeronáutica, somos muito avançados, em comparado ao mundo inteiro. Santos Dumont, né? O pai da aviação é nosso. E por incrível que pareça, nós já temos... Super Volkswagen! Mas Existe assim, controvérsia. é só eles lá que não aceitam, né? O resto do mundo tem nós como o pai da aviação. E a Embraer tem protótipo de carros que voam, né? Que o problema maior é a velocidade que ele se desloca, que é muito grande, né? Em sentido horizontal. E a altura dele, no sentido vertical, a questão de turbina, tudo. Mas assim, o protótipo já existe. Eu cheguei até a conversar com o Zé Henrique. E é um dos motivos até de existir essa aproximação da Boeing. Porque você imagina, a Boeing é de avião. Você começa a entrar no mercado de carros, que o automobilismo hoje, pelo menos no nosso país, é o que movimenta, se eu não me engano, no PIB, uma vez eu consultei, é agronegócio, depois é a indústria automobilística. 23% do PIB, um negócio assim. E, então, assim, você imagina o boom que daria nessa questão dos carros voadores e principalmente Smart Cities. Porque você ia ter a densidade dos veículos, quantos veículos ia ter
o cálculo do IPVA, o nosso governo calcular o imposto, ia saber de quantos carros que estão ali não pagam, quantos que estão pagando, né? O investimento Inclusive, você pode desligar um carro quando ele estiver voando. Você não pagou IPVA, você pode desligar. É uma forma de incentivar o sujeito a manter o IPVA em dia. Aqui, eu acho... Se o seu IPVA falhar, o Murphy tá aí pra dizer. Eu já ia falar. Eu acho que o Murphy reencarnou no Hélio. É isso aí, galerinha. Eu sei que vocês estão querendo mais aí desse assunto sobre Smart Cities ou cidades inteligentes, gastando meu inglês da Wise Up, que não patrocina nós, mas se quiser patrocinar, estamos aí. Agradecemos imensamente aí o Rodrigo, o famoso Cuco. Obrigado aí, Rodrigo, pela participação. Precisando, tamo junto. Um abraço a todos. Agradecer mais uma vez aí o nosso guru da inteligência artificial. Será ele um Android ou um... Nosso guru espiritual, Hélio Nosso Net. guru... o arroba Eu Hélio achava Net. um máximo quando você tinha esse domínio, Hélio Net. Oh, Eu achava o ápice. Eu tenho agora o juliobrito.com.br fazendo um jabá aí. Hélio Net é antigo, hein? Ô, Hélio, queria agradecer mais uma vez aí no nosso Geekcast. Muito obrigado aí e esperamos mais você aqui, mais pautas. Já tá quase de casa, viu? Não Pois mesmo. é, ué, obrigado pelo Tem que convite. dar uniforme pra ele. Eu já gravei mais com vocês do que no nosso podcast lá, o Nerdcast. A gente tá Chupa seivando, essa né? A gente tá só seivando ali. já Chupa já essa, tá né, ele de lá. Vamos Eu lá. vou fazer questão de mandar o arquivo por e-mail pra vocês. Manda na fita cassete. Vou mandar na fita A gente tá cassete. gravando numa TDK, né? Vou mandar uma cópia pra eles. Obrigado pelo convite. Lembrando que o curso de produção de vídeo 360 graus Pô, bacana. já está disponível, provavelmente. Opa. Quer dizer, vai ser disponibilizado dia 1º de março, não sei que dia é hoje que você está ouvindo, mas ele provavelmente já está disponível. Com certeza vai estar disponível. E www.mobiliza360.com.br. Muito breve. Agora a gente vai agradecer o nosso participante especial, grande Renan. Obrigado pela sua presença aí, pela trazendo informação para nós em just in time. O grande oráculo. Vim de espectador, já virei fã da turminha do Geekcast. Estamos aí Coisa acompanhando. E desejos para cidades inteligentes é que você, querido motorista, utilize a seta também fora Pelo das amor de épocas Deus. festivas. Pode amor de ligar este pisca-pisca na Páscoa, pode ligar nas festas juninas. Isso funciona de maneira primordial para mostrar para onde você vai no trânsito. O usuário inteligente também faz a diferença. Podia, né, entre os intervalos dos natais, né? Usar o pisca-pisca entre os intervalos. Rian Menegucci, obrigado, viu, Rian? Valeu, galera, a todos os ouvintes aí, valeu a presença especial aí do Renan, valeu, Rodrigo, novamente, valeu, Hélio. Valeu, Rian Menegucci. JB, mais uma vez aí juntos, brigadão. Mais uma semana, hein? Bom, hein? Deixa Legal. suas redes sociais pra nós, Sim, por claro, favor. vou deixar aqui, você pode seguir eu aí, procura aí, @Leroy Jetson, é só seguir lá. É isso aí, galerinha, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço mais uma vez aí a sua perca de tempo ouvindo essa prosa ruim nossa aqui. Muito obrigado a todo mundo. Vou deixar aí, ó, nosso site www.falageek.com.br. Se você tiver sugestão de pauta, quer mandar qualquer coisa pra nós aí, falar bobagem, quer aparecer aqui com a gente, ou até mesmo participar, entra, contato@falageek.com.br. Sabe por que a gente sempre enfatiza no final do programa o endereço do site? Você fala, não, mas eu tô ouvindo pelo site. Mas muita gente tá no TuneIn, né? A gente tem um programa, ele tá no TuneIn, no iTunes e no Spotify. Então por isso que a gente sempre fala, acessa o nosso site lá, tem bastante notícias, tudo do mundo geek pra você. Não, é notícias atualizadas de minuto a minuto. E agora, Júlio, nós também estamos... Exagera, vai. Então tá, de meia hora. De quando dá na telha. De quando dá na telha. Índice que eu quiser. E também, Júlio, a gente tá no YouTube, né? Os Sim, nossos podcasts sim. estão sendo remasterizados para o YouTube, mas você só consegue acessar em primeira mão no www.falageek.com.br, beleza? Até bem porque sai primeiro no nosso site e depois, algumas Isso. horas depois, vai pra essas plataformas aí. É beleza? isso aí. Obrigado a todo mundo aí que nos ouviu. Agradeço aí de coração. Deixar minhas redes sociais para me seguir no Instagram é @caldonazo, no Facebook, facebook.com/Rafael Caldonazo. E é isso aí, galera. Fui! Valeu! Valeu, galera. A
Acesse já o nosso site www.falageek.com.br. Fala Geek, pra quem é geek de verdade. Agora vamos aos nossos patrocinadores Lombardi. Ok, Silvio, este podcast é ouvido pelo site falageek.com.br. Hospedagem e tecnologia Fit Cloud. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Ai, 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 ui, ui, e tchau. Oi, Buffy.